Salve, salve, meu amigo cartoleiro. Vamos lá gravar um videozinho pra vocês aqui. Vídeo de dicas para a rodada 33. Uma pegada um pouco diferente, não consegui gravar no modo tradicional, mas vamos disponibilizar aqui pra vocês nossas dicas para ajudar vocês a imitar. E vamos passar antes pela rodada passada. Rodada essa que imitamos mais uma vez, 100 pontos. Não foi melhor porque a gente acabou indo no 3-4-3 ali, os nossos atacantes não foram tão bem, né? Tava com o Vitor Roque e o Jorge, mas o Ryan e o Luiz Araújo não foi tão bem. Mas mesmo assim passamos dos 100 pontos e espero ter ajudado vocês aí a mitar mais uma vez. Então vamos lá, tá passando aí pelo nosso top 5 jogadores posição por posição e depois os times escalados para vocês. E eu vou estar aqui indicando para vocês, começando pelos nossos grandes atacantes. E o primeiro nome dele aqui, Caio Jorge, vem em ótima fase. Rodada passada mesmo, sem gol e assistência, fez 8 pontos. E em casa o Cruzeiro é muito forte, né? Brigando ainda, sonhando pelo título. Então vai estar aqui no time, Caio Jorge, e ótimo nome para capitão também. Por enquanto aqui no meu top 2, Ryan, né? Vasco pega o Juventude em casa, precisando vencer aí depois de ter perdido o Botafogo em casa, no clássico na verdade, né? Então é um ótimo nome para a rodada. Principal nome para mim como reserva de luxo para essa rodada. Mas também se quiser usar ali para ter ele no time titular como capitão também é um bom nome. O Yuri Alberto, Corinthians, a gente sabe que em casa é mais forte do que fora de casa, então é um ótimo nome também, assim como o Depay também é uma boa alternativa. Vitor Roque, dispensa os comentários, 2 gols na última rodada, é um jogo mais difícil, fora de casa, né? Mirassol joga muito bem dentro de casa, então, mas mesmo assim a gente sabe do potencial do Vitor Roque. Baita nome também. Nomes do Flamengo. Eu coloquei aqui Samuel Lino no top 5. Mas tem ótimos nomes. Os outros nomes do ataque do Flamengo também são boas opções, né? Enxergo aí talvez até uma goleada do Flamengo para cima do Santos. Então acho que vale a pena ter um nome ofensivo ali. Então Samuel Lino, Bruno Henrique, talvez até como reserva de luxo, também é uma boa opção. Outros nomes aí eu menciono. Alternativa ao Vitor Roque, também o Flaco Lopes. E também o próprio William José, fora de casa do Bahia, também seria uma boa opção. E o Luciano, né? Fez gol na última rodada. São Paulo pega o Bragantino em casa aí. Também é um nome um pouco mais fora da curva para a rodada aí. A gente está bem recheado de atacantes. E agora vamos com os nossos meias. 2 nomes aqui praticamente indispensáveis, quase fixos no time. Rascaeta e Matheus Pereira, né? Rascaeta aí, confronto super favorável do Flamengo em cima do Santos. Baita nome, rodada passada fez gol de pênalti, nota de falta. Vai estar no time aqui. E assim como o Matheus Pereira também. Foi bem na última rodada, sempre aquela pontuação de média básica. E jogando em casa, o Cruzeiro vai para cima, chance de pontuar muito bem também. Felipe Coutinho, nome um pouco mais ousado, um pouco mais irregular. Mas o Vasco recebe o Juventude em casa, então a chance do Felipe Coutinho ir bem também é uma boa opção. Gosto do Garro para essa rodada. O Corinthians pega o Ceará em casa, então o Corinthians é forte em casa, né? Teve um jogo aí, vem numa derrota, então querendo vencer, então bom nome também. Alan Patrick para essa rodada, pega o Bahia, confronto difícil, né? Do Internacional. O Internacional brigando também ali contra o rebaixamento, então precisa vencer em casa para afastar ali, se afastar da zona. E a gente sabe do potencial do Alan Patrick ali, principalmente bolas paradas, né? Tem o pênalti, escanteio e falta a seu favor, sempre com um potencial muito grande de assistências para a rodada. Nomes alternativos aqui também ao próprio Arrascaeta ali, acho que o Carrascal é uma boa opção, né? Tem participado de alguns gols aí do Flamengo, então acaba sendo uma opção um pouco mais alternativa. E os nomes do Palmeiras também. Gosto do Andrés, Felipe Anderson, a gente sabe do potencial deles. Claro que é um jogo mais difícil contra o Mirassol fora de casa, mas mesmo assim vale mencionar e talvez pensar na opção de escalar esses nomes. E agora vindo com os laterais, top 1 para mim aqui, Paulo Henrique. Vasco em casa com potencial de SG, a gente sabe do potencial ofensivo também do Paulo Henrique, então baita opção. Willian e Kaique Bruno, deixei o Willian aqui, mitou na última rodada, na outra tinha sido o Kaique Bruno, então a gente sempre fica na dúvida qual escalar. Willian eu gosto pelo potencial de desarmes do Willian. E o Kaique Bruno tem um potencial um pouco mais de finalização e tudo mais. Mas são 2 boas opções. Enzo Dias eu gosto bastante para essa rodada.
um pouco mais fora da curva ali, mas principalmente pensando em desarmes, tem acho que uma chance do PSG, né? São Paulo fez um bom jogo contra o Flamengo ali, então tá no meu time. Mateuzinho, principal de potencial ofensivo, né? Não enxergo tanto um SG pro Corinthians, mas é um bom nome. E aqui trouxe um pouquinho mais ousado o Reinaldo aí, né? Jogo difícil, mas o Reinaldo aparece às vezes nesses jogos, aí pode ter o pênalti, pensando mais num ponto fora da curva. Piquerez, boa opção para rodada também, né? Pensando aí talvez em desarmes. Laterais do Flamengo, é difícil saber quem jogue, mas também tem potencial desse jeito e tudo mais, então vale a pena ficar de olho também. Agora vindo para nossa zaga, nome principal para minha rodada de Arboleda. Gosto bastante, enxergo um potencial desse G do Flamengo, do São Paulo nessa rodada. E a gente sabe também do potencial ofensivo do Arboleda nas bolas aéreas, né? Zagueiro alto, já tem alguns gols no campeonato, então gosto também. E indo nessa linha de raciocínio aí, nem pensando tanto num SG, mas num potencial ali ofensivo e acabar tendo um SG de bônus, Gustavo Henrique, né? Quando eu indiquei aqui nos vídeos passados, fez o gol, então vale a pena. E o próprio potencial ofensivo do Fabrício Bruno, né? Fez gol na última rodada, a gente acabou nos escalando pensando que não teria um SG, e essa rodada talvez tenha um bônus do SG, quem sabe participe de um gol também. Léo Pereira, gosto também dos nomes, tanto de Léo Pereira e Danilo, pensando, para mim o Flamengo, principal favorito SG essa rodada, né? Contra o Santos, que tem dificuldade em marcar e também tem levado muitos gols, né? Então, quem sabe também os zagueiros do Flamengo podem estar participando de gol. Meu top 5 aqui, um nome mais fora da curva, zagueiros do Vasco, né? Tanto o Cuesta como o Robert Renan, pensando ali no SG mais ousado do Vasco. Nomes alternativos aqui, o Arboleda, Ferrarese, se jogar, vale a pena escalar, a gente sabe do potencial de desarmes, e também a dupla do Cruzeiro, o Vidalba com o Fabrício Bruno. Goleiros nessa rodada, vou colocar aqui o Cássio para mim como top 1, jogando em casa, chance de SG do Cruzeiro, então baita nome. E também eu vou colocar aqui o próprio Carlos Miguel, né? Enxerga um jogo aí um pouco mais difícil, SG do Palmeiras, mas talvez um jogo pensando ali contra o Juventude, né? O Palmeiras jogou fora de casa, venceu, a gente sabe da solidez defensiva do Palmeiras. E o Carlos Miguel pode ser uma rodada que ele pontue com SG e com defesas, né? E às vezes, quem sabe, levando o golzinho, ainda consiga fazer uma boa pontuação, principalmente pelo potencial ofensivo do Mirassol, né? De finalizar bastante, e o Carlos Miguel aí pontuar com defesas. Seguindo essa linha de raciocínio, o Rafael também, o enxergo o Bragantino finalizando e ele defendendo bastante. O Rossi, Santos desesperado, precisando vencer, então talvez em determinado momento do jogo se jogue para o ataque e o Rossi consiga pontuar com defesas, e também pensando principalmente no SG, né? Muito potencial desse SG essa rodada para o Flamengo. E o Léo Jardim aqui também um pouco mais ousado SG, mas também pensando até esse combo aí de SG e defesas, porque o Juventude também precisa vencer e tentar se salvar aí do rebaixamento. Nome alternativo um pouco mais ousado, o próprio Walter do Mirassol, né? Quem sabe aí também o Palmeiras vai metralhar, como por exemplo no último jogo o Brasil, mesmo tomando 2 gols, fez uma boa pontuação. Quem sabe o Walter também pode seguir a mesma linha de raciocínio e fechar o gol aí contra o Palmeiras. E para fechar aqui, dica de técnicos. Felipe Luiz, principal nome para mim, chance do goleada do Flamengo por cima do Santos, então vale muito a pena estar com o Felipe Luiz no time. Aí os outros nomes eu indico, Fernando Diniz é uma boa opção, um pouco mais barato que os outros. Leonardo Jardim também é uma boa opção. Abel Ferreira, né? Palmeiras, a gente sabe do potencial do Palmeiras, então é sempre um bom nome. E também o Dorival Júnior ali, postando aí na vitória do Corinthians, jogando em casa. E agora, fechando o nosso time, então eu vou fazer a estratégia de anti-negativo aqui com o João Ricardo, aproveitar esse hackzinho com o Carlos Miguel ali no banco. Minha dupla de zaga, como eu falei, vou pensar num potencial ofensivo para estourar na pontuação mesmo. Arboleda e Gustavo Henrique, Paulo Henrique e William, Arrascaeta, Matheus Pereira, confiando no Garro ali também, Caio Jorge, Samuel Lino por enquanto, mas estou pensando talvez Ryan e Bruno Henrique, de reserva de luxo, também é uma opção, e o Yuri Alberto ali fechando o ataque. E como eu tô com poucos nomes do Flamengo, não tô com nenhum nome na zaga, e para mim é o principal favorito, vou estar com o Felipe Luiz ali como treinador, cercando esse potencial amasso do Flamengo em cima do Santos. Então na zaga ali com o Robert Renan,
Reinaldo, Felipe Coutinho e por enquanto ali o Ryan de reserva de luxo. Trazendo o time do pai para vocês com Paulo Henrique, Igor Formiga, não só tia, Cuesta e Arboleda. Estratégia anti-negativo no gol com o Everson, né? Pensando ali no potencial do Sport de pressionar bastante o Everson fechar. A gente sabe da fraqueza ofensiva do Sport marcar gol. No meio campo, Arrasca, Matheus Pereira e Alan Patrick. No ataque, Caio Jorge, Vitor Roque, Ryan, como mencionei, pensando mais ousado como capitão. Gosto dessa opção. E no banco ali, Gaston Ávila, Carrascal e Bruno Henrique de reserva de luxo. Também é uma ótima opção para reserva de luxo. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Deixe seu like, seu comentário aí, compartilha com seu amigo. Deixa um comentário também se gostou desse modo novo, como que ficou. Vamos tentando sempre melhorar. Mas próxima rodada já voltamos ao modo tradicional aí, escalando o time junto com vocês. É isso. Se inscreve no canal aí e também se liga aí no Instagram que a gente sempre posta nossos times atualizados por lá. Valeu e fui!